semana eu recebi uma mensagem lá no meu Instagram com a seguinte pergunta: Paula, meu filho foi diagnosticado com TDAH, ele passa com uma psicopedagoga, mas agora eu mudei de profissional. E esta nova profissional disse que o meu filho não tem TDAH, que ele tem um transtorno de ansiedade. Eu fiquei muito aliviada com isso. Transtorno de ansiedade é menos pior do que TDAH? Essa foi a pergunta que eu recebi de uma mãe lá no meu Instagram. E eu vou responder aqui, com esse vídeo. Meu nome é Paula Frati, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e eu ajudo pais a fazerem as pazes com o TDAH dos seus filhos. Transtorno de ansiedade é menos pior do que TDAH? Sabe que eu fiquei pensando nessa pergunta, refletindo, e até por isso que eu decidi compartilhar as minhas reflexões com vocês e por isso eu estou aqui gravando esse vídeo. Menos pior. Eu pensei, como é que eu vou responder essa mãe? Menos pior. O que é menos pior? Quebrar um braço ou uma perna? O que é menos pior? Ter uma enxaqueca ou gastrite? Depende. Porque ambos os transtornos, tanto o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, quanto o transtorno de ansiedade, causam dor, causam prejuízos, causam transtornos sociais, emocionais. Você quebrar um braço, você vai ter vários problemas e várias limitações para fazer diversas atividades. Você quebrar uma perna, você também vai ter várias limitações e vários problemas relacionados a quebrar uma perna. Então, o que é menos pior? Eu realmente não sei se existe o menos pior. É claro que o diagnóstico, receber um diagnóstico é muito importante. E eu quero deixar claro aqui. A psiquiatria é uma área muito marginalizada dentro da medicina e dentro da sociedade. As pessoas têm muitos preconceitos com os diagnósticos vindo da psiquiatria. Então, os transtornos de ansiedade, depressão, TDAH, TOD, TEA, e, enfim, esquizofrenia, transtorno obsessivo compulsivo e dentre tantos outros diagnósticos que a psiquiatria pode dar à humanidade. As pessoas, elas têm muito medo de procurar um psiquiatra, muito preconceito, imagina que absurdo, vou tomar uma medicação tarja preta. E a grande verdade é que o diagnóstico é uma possibilidade de você encontrar o seu lugar no mundo. A ansiedade, por exemplo. Muitas pessoas têm crises de ansiedade, muitas pessoas sentem-se mal, com uma sensação de morte, mas eles não sabem dar o nome de crise de ansiedade. Então eles dizem, por exemplo, nossa, eu tô tendo um troço, nossa, eu tô tendo aquele negócio horrível, meu Deus do céu, parece que eu tô com o demônio no corpo, parece que eu vou morrer, eu tô com uma sensação de morte. Quando na verdade tudo isso, todas essas sensações têm nome. E o nome é crise de ansiedade. E você dar um diagnóstico para um paciente, você está dando junto com o diagnóstico a possibilidade de um tratamento, desse paciente conseguir dar nome àquilo que ele está sentindo, aquelas angústias que ele está sentindo. E ele então tem a oportunidade de encontrar o seu lugar no mundo. Poxa, isso que eu sinto é ansiedade. Isso que eu sinto nesse momento é uma crise de ansiedade, tem nome e mais, tem muitas pessoas que sentem o mesmo. Poxa, que alívio, porque eu achei que aquele troço que eu sentia era uma coisa de louco, era algo que só eu sentia. E quando eu penso que só eu sinto, eu tô sozinha no mundo, eu me sinto solitária, eu me sinto perdida. O mesmo acontece com as crianças que recebem o diagnóstico de TDAH. Quando elas têm a oportunidade de receber o diagnóstico, elas têm a oportunidade de encontrar o seu lugar no mundo. E elas conseguem, então, entender que aquela dificuldade atencional, que aquela dificuldade, aquela agitação motora, aquela agitação mental tem nome, e o nome é TDAH. E a
dificuldade que ela tem em fazer amigos tem nome, e o nome é TDAH. E aquela fala impulsiva, aquela ação impensada tem nome, e o nome é TDAH. É uma dificuldade do autocontrole. Existe uma alteração neuropsicológica ali. Ou seja, oferecer um diagnóstico é muito, muito importante para que as pessoas se sintam acolhidas e se sintam pertencentes mesmo ao mundo, porque 6% das crianças têm TDAH. Porque o Brasil é o país com o maior índice de ansiedade no mundo. E nós somos 215 milhões de brasileiros. Imagina quantos brasileiros têm transtornos de ansiedade. Milhares de pessoas. Então, você dar nome àquilo que você está sentindo é muito importante. Eu vejo que alguns pais têm muitos medos de, ele vai usar isso como muleta, vai rotular a criança, imagina. Não é, o objetivo não é rotular. O objetivo é direcionar um tratamento, colocar a criança assim numa direção. Então, a partir disso, desse diagnóstico, você tem alguns caminhos. E qual é o melhor caminho? Qual é o caminho que você vai percorrer para facilitar as coisas? Para proporcionar mais qualidade de vida para essa criança. E aí, voltando um pouquinho, né, a pergunta inicial, transtorno de ansiedade é menos pior do que TDAH? Eu realmente, eu jamais iria pensar dessa forma. Poxa, que bom, não é TDAH, então agora é transtorno de ansiedade, ufa. Ufa por quê? Ambos trazem muitos prejuízos. E o que a gente sempre precisa olhar é para o prejuízo que a criança apresenta. Porque os sintomas, tanto do TDAH quanto da ansiedade, os sintomas podem ser controlados através da medicação. Então, se o seu filho tem TDAH, e quais são os sintomas do TDAH? Desatenção, hiperatividade e impulsividade, esses sintomas podem ser controlados através da medicação. Mas os prejuízos que a criança apresenta precisam de tratamento, precisam de recursos, de estratégias terapêuticas. E então a medicação por si só não vai dar conta dos prejuízos, vai dar conta apenas dos sintomas. O mesmo acontece com a ansiedade. Se o seu filho tem um transtorno de ansiedade, a medicação, ela pode dar conta dos sintomas, do controle dos sintomas do transtorno de ansiedade. Mas não vai dar conta dos prejuízos que a ansiedade acaba causando. Então, prejuízos nas relações sociais, prejuízos nas tarefas, perde coisas, enfim, se antecipa demais, se preocupa demais com o futuro. Tudo isso a medicação não vai tirar da criança, não é mágica. É controle de sintomas. A medicação age no controle dos sintomas. E as outras terapias, as outras intervenções agem nos prejuízos. Então, por exemplo, nesse caso, aquela criança, né, que essa mãe entrou em contato comigo, o filho desta mãe estava passando por uma psicopedagoga, estava sendo acompanhado por uma psicopedagoga. Significa que, por ter transtorno de ansiedade, ele não precisa mais da psicopedagoga, porque só crianças com TDAH que precisam de psicopedagoga? De forma alguma. Porque se a ansiedade dele causa prejuízos escolares, ele continua precisando dessa intervenção, tá? Então, é sempre importante olhar para os prejuízos que a criança apresenta. E entenda de uma vez por todas que o diagnóstico, ele é sim muito importante. E quanto antes você receber um diagnóstico, melhor, porque você vai saber qual é o melhor caminho para o seu filho. Você não vai ficar aí batendo cabeça, desesperado, igual carrinho de bate-bate, sabe? Você vai pra lá, vai pra cá, e bate aqui, bate lá, não sabe pra onde seguir. Então, receber o diagnóstico permite que você tenha uma direção, eu vou por este caminho aqui, nesse caminho eu vou focar e eu vou seguir feliz, contente, na luta, obviamente, mas eu vou seguir por esse caminho. Então, ter o diagnóstico é muito importante. Além do mais, uma outra reflexão, né, que eu fiz, que me despertou, né,
essa pergunta dessa mãe é que muitas crianças com TDAH, elas são vistas como ansiosas. Mas a verdade é que a hiperatividade causa essa confusão. Porque a criança que é hiperativa, ela tá sempre agitada, ela tá sempre mexendo no braço, ela tá sempre mexendo na mão, ela tá sempre mexendo em alguma coisa, ela tá falando muito rápido, ela tá sempre preocupada. Se você falar pra criança que no final de semana vocês vão fazer um passeio, a criança já não vai conseguir dormir. E tudo isso é uma característica da hiperatividade e não necessariamente da ansiedade. Então, alguns sintomas são muito semelhantes e podem ser confundidos, tá? E uma terceira reflexão é que muitas crianças com TDAH acabam desenvolvendo transtornos de ansiedade. Então, a ansiedade acaba sendo uma comorbidade do TDAH. Então, a criança tem TDAH e tem uma doença associada, um transtorno associado. E é muito frequente que crianças com TDAH desenvolvam um transtorno de ansiedade. E aí, para se aprofundar nesse assunto, eu sugiro que você assista ao meu vídeo que tá aqui no YouTube, onde eu falo de TDAH e ansiedade, tá? Ou tem um outro vídeo também onde eu falo de parcerias não recomendadas. Então, existe essa possibilidade também dessa criança ter o TDAH e ter a ansiedade como comorbidade. Não tô falando daquela ansiedade básica, né? Porque a ansiedade faz parte, é uma característica humana, tá? Agora, um transtorno de ansiedade é uma ansiedade muito exagerada que causa muitos prejuízos. Então, não se esqueça jamais de olhar sempre para os prejuízos que o seu filho apresenta, porque são os prejuízos que merecem a sua atenção e merecem todos os focos, né, das intervenções dos profissionais, ok? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha esse vídeo porque pode ajudar outras famílias. Se você gostou, curte esse vídeo e comenta aqui embaixo o que você achou, como é aí na sua casa, como é com o seu filho. Me interessa muito saber a sua opinião. Um grande beijo e até o próximo vídeo.